Fala pessoal, aqui é o Renato de Sacara de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre anestesia no paciente usuário de drogas ilícitas, tá? Mas também drogas lícitas. Por quê? Porque a maioria desses pacientes fazem uso também de drogas lícitas, associam o uso de ambas as drogas ou várias drogas. Por exemplo, pacientes usuários de crack, de cocaína, geralmente também fazem uso de álcool ou tabaco, né, ou cigarro comum. Né, usuários de maconha também fumam cigarro comum e outras coisas mais, álcool, enfim. Às vezes usam outros tipos de drogas, drogas sintéticas como a próprio êxtase, enfim, tá? Ácido, LSD, né? Substâncias psicoativas, enfim, são várias medicações, drogas que esses pacientes podem usar, além dos usuários de opioides, os usuários crônicos, representando aí um grave problema de saúde pública, né? Cada vez mais pacientes, população da forma geral, cada vez mais usando esse tipo de drogas, drogas cada vez mais perigosas, né? Com alto potencial de dependência, tá? De destruição familiar, social, orgânica, né? Cada vez mais vai ser comum nós, anestesiologistas, recebermos esse tipo de paciente para serem operados, né? Tanto na forma de urgência e emergências no usuário crônico, ou urgência e emergência naqueles pacientes que estão em intoxicação aguda, né? Usuários agudos, vamos dizer assim, que fizeram uso agudo da substância. Por exemplo, é um paciente que fez uso de crack ou cocaína associado ao álcool, né, e ficou muito irritado, enfim, se envolveu numa briga, foi espancado e chega para a gente numa situação de um politrauma com intoxicação aguda de substância ilícita, né? Ou então pacientes usuários crônicos, né, de cocaína, de maconha, de opioide, né? Não tão comum no Brasil, a gente não vê tantos usuários de heroína, por exemplo, como nos Estados Unidos, mas pode ser que aconteça, ou então pacientes com dores crônicas que usam e abusam aí de opioides, né, que possam vir a ser submetidos a cirurgias, né, eletivas, e nós temos que ter o devido cuidado. Mas de uma forma geral, pessoal, a gente tem que saber o seguinte: a cocaína, por exemplo, que ela é muito usada, né, é assim, uma das drogas ilícitas mais comuns depois da maconha, mas uma das mais perigosas. A gente sabe que é um anestésico local, que ela é um bloqueador de canais de sódio, a gente sabe que pode atuar no sistema de condução do coração, a gente sabe também que ela é uma droga psicoativa, ela vai atuar também no sistema mesolímbico, né, o que é uma via do prazer, uma via da recompensa, chamada também, né? Então ela atua também inibindo a recaptação de catecolaminas em fendas pré-sinápticas, então ela aumenta também, né, as substâncias, né, neurotransmissores a nível do sistema nervoso central, do encéfalo, como dopamina, noradrenalina, né, serotonina. Então é uma droga psicoativa e que esses pacientes vão chegar para a gente com muita dificuldade para nós sedarmos esses pacientes ou fazermos anestesia geral. Na uma grande maioria das vezes, esses pacientes têm uma dificuldade grande para sedação, tá, pessoal? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, uma grande estratégia para esse tipo de paciente, para usuários de cocaína, é uma estratégia multimodal, tá? Então, o que a gente faz? Jamais, pessoal, utilizem monoterapia ou dupla terapia para sedar um paciente usuário crônico de cocaína ou que está intoxicado por cocaína. Por quê? Você vai ter uma grande dificuldade de sedação, você vai ter que usar doses muito altas dessa monoterapia ou dupla terapia para poder adquirir uma sedação adequada, né? Na grande maioria das vezes, né, a droga sedativa mais utilizada e mais recomendada, ou para droga indutora, como o hipnótico, o Propofol, tá? Que você não vai errar, principalmente porque é uma droga que não vai ter alteração como o etomidato, por exemplo, fazer mioclonias, né? Aumentar, por exemplo, a chance de convulsão, diminuir o limiar convulsivo, enfim. É uma droga bem segura, mas não só usar só o Propofol, porque se usar só o Propofol, se for um usuário crônico de cocaína, já tiver uma hipertrofia do miocárdio, já tiver talvez uma insuficiência diastólica, ou inclusive até às vezes uma insuficiência já cardíaca pré-determinada, não usar Propofol também em quantidades muito altas. Aí o que você pode fazer? Usar um benzodiazepínico, tá? Para prevenir também síndrome de abstinência,
tanto durante a cirurgia, ou quanto no pós-operatório, ou até mesmo como um efeito de sedativo e diminuir o efeito simpático, tá, da cocaína numa intoxicação aguda, por exemplo. Tá? Uma outra particularidade, pessoal, jamais usar um beta-bloqueador isolado para um usuário crônico ou usuário, né, de intoxicado agudo por cocaína, porque vai prevalecer o efeito alfa, pode fazer crise hipertensiva, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão. Então sempre usar um nipride ou um tridil associado a um beta-bloqueador, tá? Um benzodiazepínico, tá? Não usar efedrina, pessoal, porque ela tem liberação indireta de catecolamina. Então pode ser que você tenha uma resposta inadequada ou exacerbada, uma pior resposta com a efedrina. Então usar um agonista direto aí, né, alfa 1, pode ser sintético ou não. Então uma fenilefrina, uma própria nora bem diluidinha, uma noradrenalina, se precisar, tá? Ou um aramin, metaraminol. Uma outra coisa, pessoal, a cocaína compete com a succinilcolina na sua metabolização. Então pode ser que em usuários crônicos de cocaína ou usuários agudos, tá, você tenha um aumento da duração da succinilcolina. Pode ser que você tenha um bloqueio residual aí, um bloqueio neuromuscular residual com o uso da succinilcolina e cocaína, tá? Uma outra coisa, sempre tentar associar a anestesia regional junto com esses pacientes, que faz parte da estratégia multimodal, tá? Por exemplo, uma estratégia multimodal de sedativo, você pode usar um pouquinho de propofol, um pouquinho de benzodiazepínico, um pouquinho de clonidina. O Precedex é muito bem para o usuário de cocaína. Só tomar cuidado com a intoxicação por anestésico local, então usar menos anestésico local, tá? Utilizar a dose tóxica de 1 a 2 mg por quilo só, né, de bupivacaína ou lidocaína ou ropivacaína, porque são pacientes que já têm uma predisposição à intoxicação por anestésico local, porque ele já usa anestésico local cronicamente, inclusive pode ter usado agudamente hoje, ontem. Então, tomar cuidado com anestésico local, tá, pessoal? A cocaína, ela 80 a 90% ela é metabolizada por esterases plasmáticas, então não vai ter tanta alteração metabólica, tirando esse com a succinilcolina, em relação por exemplo, a metabolização hepática de outras drogas que a gente utiliza. Todas as drogas psicoativas que causam dependência, elas atuam também no sistema mesolímbico, como eu disse, né, aumentando, né, os níveis encefálicos de dopamina. Então, evitar drogas antidopaminérgicas, por exemplo, Plasil, bromoprida, droperidol, haloperidol, né? Evitar esses tipos de medicações nesses pacientes. Intoxicação por cocaína também, não, tomar cuidado, lógico, a gente tem que tomar cuidado com hipertensão nos pacientes usuários de cocaína, né? Hipotensão, tá? A gente sempre fazer estratégias de prevenção, né, de infarto agudo do miocárdio, né, estratégia de prevenção aí de edema agudo de pulmão. Isso tudo a gente sabe, né, que o usuário de cocaína tem predisposição, né, às vezes tem predisposição a chegar já fazendo vasoespasmo coronariano, né, ou vasoespasmo sistêmico com aumento de pressão arterial, enfim. Aí a gente vai, como eu disse, usar drogas vasodilatadoras para poder corrigir esses sinais aí do usuário de cocaína. Os usuários de maconha, pessoal, como o THC, por exemplo, ele tem metabolização hepática, pode ser que você tenha tanto inibição ou indução enzimática. Então fica difícil, né, de você saber. Algumas drogas vão ter indução enzimática, outras inibição enzimática. Então pode ser que vocês tenham talvez tolerância ou muita sensibilidade ao uso de opioide, anti-inflamatório, hipnótico nesses pacientes usuários de maconha. Os usuários de maconha, geralmente, eles são mais lentificados do ponto de vista do sistema nervoso central. Então, geralmente, eles necessitam de menos hipnóticos, menos analgésicos, de uma forma geral, anestesia geral, vamos dizer assim. Pode ser, então, que vocês tenham dificuldade de extubação, um despertar mais prolongado nesses usuários aí de maconha. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas sacadas, principalmente para usuários de cocaína, crack e maconha. Sempre priorizar uma estratégia multimodal, tanto se for sedação ou anestesia geral, sempre associar um bloqueio para vocês usarem menos drogas anestésicas gerais, como anestésicos gerais, nesse tipo de situação. Para se for sedação, sempre usar tripla terapia, por exemplo. Sempre que possível, associar um alfa-2 agonista, um Precedex ou uma clonidina na sua sedação anestesia geral.
se atentar para o uso principalmente do Propofol, tá? Melhor que o etomidato, que o etomidato pode dar mioclonias, pode diminuir aí o limiar aí de convulsivo, tá? Se atentar pelo fato da succinilcolina. Então o paciente usuário de cocaína, de crack, ele vai competir com o metabolismo, né, da succinilcolina, pelo metabolismo da succinilcolina, podendo sim aumentar essa meia-vida da succinilcolina e ter um efeito residual aí do bloqueio neuromuscular. Então, se for cirurgias rápidas, assim, você pode ter um efeito residual aí, um bloqueio residual neuromuscular. Se atentar também para o paciente, principalmente usuário de maconha, tá? Que ele pode ter, né, um despertar mais prolongado, ser mais sensível aos anestésicos gerais, tá? Principalmente também podendo ter indução ou inibição enzimática para algumas drogas anestésicas como opioides, anti-inflamatórios, enfim, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, tomem cuidado com esse tipo de paciente, além do que, pessoal, também se preocupar com a hemodinâmica, principalmente os pacientes usuários de cocaína, então evitar, né, vasopressores de liberação indireta, como efedrina, sempre preferir os de ação direta, como metaraminol, fenilefrina ou a própria norepinefrina, tá? E evitar drogas antipsicóticas que vão alterar aí, né, os níveis de dopamina no sistema nervoso central, podendo aí prejudicar os pacientes. Também se atentar para síndrome de abstinência no pós-operatório. Então, sempre que possível, usar um benzodiazepínico, tá? Manter um benzodiazepínico aí no pós-operatório para evitar agitação, alucinação, inclusive aí síndrome de abstinência, tá? Principalmente no pós-operatório, que esses pacientes podem ter uma diminuição, tá, de liberação de catecolaminas, e aí também podem evoluir com hipotensão no pós-operatório. Então, tomar também esse cuidado. A gente deve se atentar também, pessoal, para as vias de administração, principalmente do crack, né, que ele é fumado, né. Esses pacientes, eles têm alterações pulmonares também, igual usuários crônicos aí de tabaco, né, de cigarro, né, os tabagistas, né, pesados. Então a gente tem que pensar que esses pacientes têm maior chance de laringoespasmo, têm maior reatividade brônquica, né, tem mais chance de broncoespasmo, mais chance talvez, né, de ter uma dificuldade ventilatória, uma hipoxemia no intraoperatório, enfim, tá? Então atentar para esse tipo de problema, assim como as alterações hemodinâmicas, né? Atentar para as alterações do miocárdio dos pacientes. São pacientes que podem ser mais sensíveis, né, a drogas arritmogênicas, né? Então, se esses pacientes podem ter algum tipo de arritmia no intraoperatório, né? Então, monitorizar bem esses pacientes, tá? E sempre prestar atenção na hemodinâmica, tá? Uma outra coisa, os pacientes também que usam substâncias como êxtase, né, ácidos, né, metanfetaminas, que aqui no Brasil não se usa tanto, mas são pacientes que podem estar também desidratados, com hiponatremia, tá? Então, distúrbios ácido básico, hidroeletrolítico, todos esses pacientes merecem atenção. Se curtiu o vídeo, dê um like, tá? Compartilhe, assine o canal, se inscreva. Um grande abraço então e até amanhã.